Mateus capítulo 5, a partir do verso 23, e eu vi o histórico dessa mulher, e eu acredito que a sua história está inserida na história dela. A partir do verso 21, Mateus capítulo 15, está escrito assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhes respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Queridos e amados irmãos, esse texto ele provoca eu e você de uma forma tão grande. Primeiro, que a gente precisa entender que as regiões de Tiro e Sidom era a região onde o filho de Noé, Cam, foi enviado amaldiçoado pelo seu pai. Uma região que historicamente, teologicamente, carrega um histórico de maldição, de enfermidade e de pessoas endemoniadas. Segundo a história, nesses lugares havia constante enfermidade mortal no povo que morava ali. Era um ambiente onde Satanás atuava de uma forma terrível. E a gente precisa entender que existe sim maldições, existe maldições de pai para filho, de avô para neto, que porém só é quebrada quando nós aceitamos a Jesus. Porque primeiro que a terra após o pecado ela já foi amaldiçoada, porque o próprio pecado é uma maldição. Inclusive a terra foi amaldiçoada por causa do pecado, caiu em disciplina, em declínio. E quando nós olhamos essa região aonde o filho de Noé, que o seu próprio pai o amaldiçoou, segundo o que eu fui buscar hoje na história, era um ambiente carregado de enfermidade, era um ambiente carregado de maldição. E essa mulher estava inserido nesse contexto de sofrimento, de um ambiente onde Satanás governa. E é verdade, irmãos, aonde falta o evangelho, aonde falta Jesus, quem é que governa lá? Aonde falta a verdade, aonde falta igreja fazendo a diferença, quem é que governa lá? É só você olhar para alguns países onde a igreja não tem tanta influência, como por exemplo ali na Índia, onde há mais de 300 mil deuses, onde aquela nação é destruída pelo pecado da idolatria, onde qualquer coisa vira Deus. Também é um ambiente onde Satanás governa, porque aonde a igreja não está atuando, onde o evangelho não está trabalhando, existe pessoas acorrentadas, existe pessoas debaixo de maldição, existe atuações malignas destruindo muita gente na terra. Quem está me ouvindo aqui, diga amém. E é verdade isso, porque a Bíblia fala em 1 de João, escuta isso, capítulo 3, verso 8, que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então nessa região que já repousava sobre aquela região maldição, o filho de Noé foi para aquelas regiões e ali ele montou a sua família e veio geração em geração amaldiçoada, porque o pecado tem esse poder de amaldiçoar, irmão. Não existe maldição pior do que a do pecado não confessado, do pecado que a pessoa não vê o quanto ela é miserável e precisa se arrepender e chegar diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa região é onde essa mulher vivia. Só que a Bíblia mostra para mim e para você que ela tinha uma filha, e essa filha estava horrivelmente endemoniada, e ela estava num contexto de sofrimento. Só quem aqui já viveu com pessoas endemoniadas dentro de casa sabe como é que é triste ver uma
pessoa ser tomada pelos espíritos malignos, uma pessoa escravizada, uma pessoa que os demônios usam o seu corpo. É terrível, irmãos. A gente fica com dó, com misericórdia. São pessoas que estão presas na mão do adversário da nossa alma, e só tem um que pode libertar, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele precisa chegar, ele precisa estabelecer o seu governo, porque ele é luz, e quando ele chega, as trevas são destruídas. E Jesus foi para aquele lugar, e aquela mulher, de uma certa forma, ficou sabendo que ele foi para lá, porque pensa em alguém que era famoso, mas nunca era orgulhoso. Era Jesus. O texto de Mateus fala que ele percorria toda a circunvizinhança, levando a palavra de Deus, curando os enfermos, e a sua fama corria por toda a região. Mas Jesus nunca foi orgulhoso, porque ele mesmo falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas aonde ele chegava, o povo falava: o filho de José está aí. O Jesus de Nazaré está na cidade. As pessoas se levantavam, aqueles que queriam mudança na sua vida, como foi o caso dessa mulher. Como que ela foi de encontro? O texto mostra que ela foi na carruagem gritando aqui, e os apóstolos dizendo: ela está nos perturbando, está gritando, está nos perseguindo, porque ela sabia de uma certa forma que esse Jesus tinha poder para libertar sua filha, para colocar em liberdade quem ela amava, e ela buscou ajuda. Ela não ficou, meus irmãos, ali com aquele sofrimento, esperando a sua filha morrer. Vai a primeira aplicação para mim e para você. Eu e você tem pessoas que nós amamos, que está escravizado na mão do diabo, que eles não têm força para vir aqui sozinhos, eles não conseguem andar sozinhos, mas eu e você conseguimos. Eu e você temos fé, e por eles nós podemos buscar, porque o texto mostra que foi a mãe que foi atrás. O diabo estava oprimindo, estava ceifando a sua vida. Imagine que essa mulher não poderia estar em todo lugar, não poderia ir para o mercado, não poderia estar no convívio social com família, porque a qualquer momento o demônio pegava e vai de novo aquela vergonha, aquele sofrimento que não é fácil. Mas o texto mostra assim que, de uma certa forma, o Todo-Poderoso foi para a região que ela morava, ela aproveitou a oportunidade e foi buscar ajuda. Hoje tem um monte de gente satisfeita, conformada, com pessoas morrendo dentro da sua casa. Pastor, o que eu vou fazer? Até hoje, pegar na marra eu não posso, mas eu posso jejuar, eu posso orar, eu posso interceder, eu posso lutar espiritualmente em favor de quem eu amo, sim, porque há poder na oração, e a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados dominadores que habitam nas regiões celestial. Se nós somos cristãos, a gente tem que, enquanto está vivo, Senhor, salva esse indivíduo, salva a minha mãe, salva o meu irmão, salva o meu filho, está na feitiçaria, está na prostituição, está na droga, está na criminalidade, mas eu creio no seu poder. Envia, meu Pai, os seus anjos, guarda, livra, salva. Direto, mais um ano eu estou orando, não deu resposta, continua. Eu já estou orando há 20 anos por um dos meus irmãos. Vejo dois aqui. Orei muito pelo David, sabia que Deus ia tratar com ele. Está aqui na igreja hoje, está no processo de aperfeiçoamento. Mas tem um que de vez em quando eu estou sozinho. Senhor, não deixa o diabo matar ele não. Não deixa, Pai. É uma luta espiritual. A minha vida está organizada, mas eu me sinto no lugar daquele que está preso. Eu me sinto no lugar daquele que não tem a mesma fé que eu, que não consegue ser livre. E eu sei que é o Deus desse século que tem cegado, tem tampado a visão, os ouvidos, e eles não conseguem ver, não conseguem ouvir. Mas se tiver alguém orando, se tiver alguém clamando, se tiver alguém atrás do Todo-Poderoso como essa mulher, Deus vai honrar, Deus vai agir, porque quando alguém se coloca a buscar por alguém, o nosso Deus se manifesta. A filha não foi junto. Tem situação que você vai sozinho, irmão. Viu? A filha não estava junto com ela não, estava na casa, endemoniada. Naquele momento o texto mostra que ela estava possessa, mas a mãe não se conformou. Jesus está aí, a igreja está aí. Hoje Jesus está nos ambientes, na cidade, nos lugares, através da igreja. A igreja é a agência de Deus na terra. Nós temos poder e autoridade para colocar em liberdade as pessoas. Se elas vierem aqui e se prostrarem diante desse Deus, Deus liberta, Deus transforma. O ambiente era de maldição.
O ambiente era de casa de demônios, ambiente de Satanás reinava. Irmãos, eu vejo aqui nesse texto que quanto mais difícil é a situação, essa família aí, o vô morreu bebendo, o marido morreu usando droga, porque infelizmente a grande maioria de nós aqui nascemos numa família que nós não escolhemos. Os filhos nascem, nós não escolhemos. A única coisa que dá para escolher, e você, por favor, capricha na escolha, é o esposo e a esposa. O resto vai nascer. Os irmãos também nascem, nós não escolhemos. Eles nascem, e alguns nascem a granel, que nem no meu caso nasceu 6, eu e mais 5. Vai nascendo, nós não escolhemos, eles nascem. Agora o texto mostra que o ambiente era de maldição, a família dela estava perturbada, e esse cenário, meus irmãos, parece um cenário que as pessoas desistem. Tem gente que desiste de família que está com problema, tem gente que desiste de família que está na mão do diabo, lá não tem jeito, já está 30 anos assim, já morreu o pai assim, morreu o filho assim. Isso não deve ser a visão da verdadeira igreja, porque esse ambiente é um ambiente propício para o Todo-Poderoso chegar e mudar e expulsar os demônios e colocar em liberdade aquele que está cativo de Satanás. A igreja foi fundada para isso, colocar em liberdade os cativos e oprimidos pelo diabo. Então quando a gente vê um ambiente de sofrimento, o meu ambiente era de sofrimento. Meu avô morreu bebendo, uns 2 tios meus e um pai meu morreu bebendo. A família era destruída, desestruturada, mas alguém acreditou que Jesus podia mudar o cenário e pregou, e o evangelho me libertou daquele ambiente de maldição de gente morrer na droga, de gente morrer no alcoolismo, de uma pobreza, de gente que não avançava em nada. Mas o evangelho me transformou, mudou a minha vida, porque alguém ousou pregar. Agora essa mãe aqui, o que ela fez? Acompanhe comigo. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas região clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está, não vai ficar, ela está horrivelmente endemoniada. O que ela fez? Ela clamava, meus irmãos. Ela tinha alguma coisa para falar para Deus do seu sofrimento. O que eu vejo hoje de gente acomodada, meu irmão, gente acomodado, carregando sofrimento dentro de casa, do marido, dos filhos, mas não dá um passo para nada. Vai para oração? Não vem. Vai jejuar? Também não. Vai fazer nada? Nada. Está vendo a família perecer, mas não levanta um pé do chão. Quem está me ouvindo aqui? Não levanta um pé do chão, e alguns até estão acumulando o sepultamento. Eu já escutei a história, já sepultei um, sepultei o outro está preso, e só vai história triste para contar. Agora, quando tem oração, a sua parte você está fazendo. O papel de interceder, de buscar ajuda, você está fazendo, porque essa mulher deixou a filha dela em casa e correu para onde? Aos pés de Jesus. Ela correu para apresentar a sua causa. Hoje a gente vê um monte de crente acomodado, Oswaldo, está com problema, está com dificuldade, mas vocês não acham ele na oração. Vocês não veem esses crentes buscar a Deus, para Deus agir, para Deus fazer um milagre. Eles querem que Deus faça um milagre no sofá da casa, assistindo Netflix, com o Zap na mão, o dia todo, da semana inteira, o mês inteiro. Eu falo: Senhor, os milagres sumiu do nosso meio? Não, sumiu gente que busca. Sumiu gente que vai atrás do milagre e busca a Deus de todo o coração. Porque Deus não mudou não, irmãos. Se tiver uma mãe clamando mesmo, eu já falei para algumas aí, falei: se fizer a oração certa com Deus, Deus leva, Deus salva, Deus põe um mãozão no queixo e traz. Deus ouve as orações das mães, das mulheres, dos filhos que oram com verdade. O meu irmão se converteu através de um acidente, esse rapaz. Eu sabia que Deus ia pegar ele, era duro na queda. Eu falei: não sei que jeito que Deus vai fazer, mas ele está na minha oração, converte ele, Senhor. Com a moletona, eu lembro disso aí, trombou nele lá. Eu fui lá visitar ele no hospital, e não, você não vai morrer não, meu filho, mas Deus está dando uma amassadinha no você aí. E aí os médicos queriam operar ele para ver se tinha um coágulo na cabeça. E eu lembro até hoje, ele falou: rapaz, se Deus me livrar dessa, se Deus não deixar eu operar minha cabeça, eu vou para a igreja ali, eu vou me converter. Eu falei: opa,
É essa aí mesmo que eu queria ouvir. Oramos junto naquele lugar, não precisou fazer a cirurgia e está aqui na igreja. Se não tivesse aquela trombada, o Fusquinha, acho que deu perca total, você comprou outro já. Mas o que acontece? O mais importante é aceitar a verdade do evangelho, irmão. Quando uma mãe, um irmão faz essa oração, eu trata ele, traz ele. Tem gente que demora de vir, irmãos. Tem gente que vai orar 20 anos, 30 anos, não sei. Cada caso é um caso. Mas que Deus está no controle, trabalhando para aquele indivíduo não se perder. Ele tá, nem que for na boca da urna da morte, no último dia, na última hora. O meu pai mesmo ficou 17 dias na UTI, eu lembro até hoje. E eu conheço um texto que está lá em Tiago, que a gente pode orar e o enfermo ser curado, e se lhe houver cometido pecados, os seus pecados lhe serão perdoados. Eu falei, opa, se Deus deixou o meu pai, Lourival Ribeiro, vivo aí nessa UTI 17 dias, ele está falando, vai lá, Alessandro, eu vou salvar o seu pai, vai ser no leito, vai lá. E eu fui naquele hospital e abracei meu pai e orei, Senhor, em nome de Jesus, perdoa o pecado desse homem. Pai, viveu a vida inteira na roça, na ignorância, foi na igreja, não teve força para ficar firme, mas ele está aqui. Se ele não foi de uma vez, é que o Senhor tem um projeto na alma dele, perdoa. E os enfermeiros me olhando na UTI, perdoa os pecados do meu pai, Senhor, eu coloco ele nas suas mãos, porque os médicos já falaram, os órgãos do seu pai estão se decompondo aí. Ele tomou um antibiótico que veio dos Estados Unidos, que desmanchava os rins, fígado, e os médicos falaram, não haverá chance. E eu conhecendo a Bíblia, falei, então vamos lá pedir perdão para ele, porque Deus é misericordioso, Deus salva muita gente no hospital. Quem está me ouvindo aqui? Tem gente que é tratada, irmãos, no leito da morte. Deus é tão misericordioso, como você frisou aqui, o amor dele visita os hospitais. A misericórdia de Deus é tão grande que ela visita os homens que cometeram rebeldia a vida inteira, porque o profeta Ezequiel falou que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas antes deseja que se arrependa dos seus maus caminhos. E até na última hora, a voz do Espírito de Deus, que eu e você não vê porque nós é mortal, e mais nós sabemos o que vai acontecer com nós daqui a 5 minutos, visita os hospitais, dando oportunidade para aqueles que desobedeceram a vida inteira, mas Deus ainda continua dando oportunidade. E essa mãe mostra para mim e para você que ela foi à procura de uma saída para o seu sofrimento. Irmãos, geralmente quando você vê alguém contar milagre na igreja, é gente que ora, é gente que clama, é gente que ora, que busca a Deus, que tem propósito de ver alguém livre da sua casa. Não é alguém que se conforma, vai morrer assim. Eu já fiz de tudo, mas quem falou que eu e você vai ter poder de mudar alguém? Nós nunca vamos ter o poder de mudar ninguém. O que eu tenho é só a busca do Todo-Poderoso que pode mudar. Eu não consigo entrar no coração de ninguém, eu não tenho essa capacidade, mas o Deus que nós servimos tem essa capacidade, e Ele muda, Ele transforma, e pode estar longe, pode estar à distância, que o texto vai mostrar para mim e para você. E essa mulher, irmão, eu não sei quem ensinou para ela, mas ela chegou diante de Jesus de uma forma que faz Jesus parar. Quando ela clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ela está falando, eu sei que você é da descendência de Davi, tem história aí, e na sua história entrou uma moabita, que nada a ver tinha com a sua história, mas ela entrou uma prostituta Raabe, que nada a ver tinha com a sua história, mas ela entrou. Então não tem diferença para mim, Jesus, entra com providência na minha história também. Quando ela para e fala Jesus, filho de Davi, ela está lembrando, a sua genealogia, Raabe, Ruth. Agora eu quero entrar, eu quero saída, eu quero alívio. E ela continua, tem misericórdia de mim. Essa palavra aqui você tem usado, irmão, nas suas orações? Tem gente que aguenta sofrer demais. Você sabe por que algumas pessoas aguentam sofrer? Que parou de apresentar esse Senhor, tem misericórdia do meu sofrimento. Eu já não aguento mais esse homem, eu já não aguento mais esse filho, eu já não aguento mais essa rebeldia. Tem misericórdia de mim. E apresenta a Deus em oração. Não é um domingo depois, não, volta de novo. Insiste com Deus na oração. Briga, é uma batalha espiritual. Está cheio de texto registrando isso. Mas tem gente que se conforma, irmão. Se nós fazermos a nossa parte, se a pessoa se perder, é por livre e espontânea vontade dela, porque Deus dá oportunidade. Eu sou testemunha disso. Eu nasci, meu pai já estava bebendo.
Os meus tios já estavam nas drogas. O cenário da casa que eu morava no bairro Santa Terezinha era a pior casa, viu? Ninguém gostava daquele povo, era um povo briguento, um povo que dava tiro nos outros, facãozada nos próprios irmãos. Era uma família amaldiçoada mesmo. E quando eu me converti, eu ousei colocar os meus tios na oração. E Deus é tão poderoso, meu irmão Júlio, que eu tive a oportunidade de pregar numa tribuna e ver o meu tio, que ninguém dava nada na igreja, e meu pai na mesma igreja. Aquele dia o meu coração se alegrou tanto e Deus mostrou para mim quem Ele é. Quando Deus ouve a nossa oração e quer fazer, eu olhar o meu pai que nunca tinha entrado numa igreja de crente, nunca. Meu tio também nunca entrou numa igreja de crente. E lá na Rio Barbosa, eu pregando a palavra de Deus, porque eu clamei por eles. Eu descobri que vai para o inferno quem desobedece a Deus. Eu descobri que vai para o inferno quem não tem Jesus. Eu falei, Senhor, tem misericórdia deles. Eles estão indo para o inferno. E foi uma batalha de oração por muitos anos. E eu tive a oportunidade de pregar para o meu tio e para o meu pai. E eu vi que Deus é maravilhoso. O que Ele faz? Ele dá oportunidade para o indivíduo fazer a escolha. Nas suas orações, Deus coloca a porta da salvação para os rebeldes da nossa casa. Põe em liberdade, deixa eles escolher. Eles não poderão questionar que Deus deu ou não oportunidade para eles, porque dá. E o texto mostra que essa mulher grita: a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela apresentou, não apresentou? Ela contou como é que ela vivia, como era a sua casa. Tem um monte de crente que parou de fazer isso. Como é que é a sua casa, irmão? Você fala para a vizinha, tem um monte de crente assim, ele conta para os outros: estou numa guerra aqui com meu marido, com meus filhos, olha para esse homem aqui, e vai, e comenta, e tem um histórico de sofrimento para os outros. E diante de Deus, quanto tempo você apresentou o estado da sua casa para Deus de verdade? Eu me lembro quando eu chegava da Midori, quando eu trabalhava à noite, na casa da minha mãe aqui, que só eu era crente. Meu irmão desde catava papelão, e lá no fundo ficava os papelão. Escuta isso aqui, eu chegava de bicicletinha, era 2h45, se não me falha a memória, que tinha aquele horário do meio lá, que entrava, e eu chegava. E aí eu falei, eu cheguei aqui, minha família tudo perdida, eu crente, eu preciso orar por eles. Chegava naquele momento, eles estavam tudo dormindo, eu deixava a bicicleta, que ninguém tinha moto lá, nem era uma cerquinha velha que tinha lá na frente da casa da minha mãe. Hoje, graças a Deus, é muro, portão. E eu chegava lá naqueles papelão que o meu irmão catava, eu dobrava o meu joelho e começava minhas orações. Meus irmãos, Senhor, as minhas irmãs, a minha mãe, a minha família, oh Deus poderoso, olha como é que é aqui na minha casa, é uma guerra, esse espírito de violência tem que sair, liberta os meus irmãos. E isso criou um hábito. Eu chegava de madrugada, já aproveitava, antes de tomar o banho para dormir, já tinha o hábito de apresentar a Deus a minha oração, acreditando que Deus ia mudar. E quando eu prego aqui, eu vejo os meus irmãos, tem alguns que estão no processo de transformação, mas eu sei que Deus já trouxe, a escolha vai ser deles agora, mas Deus trouxe para a luz. E aí, você que escolhe, meu filho, céu ou inferno. Essa mulher apresentou, e eu estou falando com pessoas aqui que pararam de apresentar. Quem mandou você parar de orar? Qual foi a voz que você ouviu que falou: para de orar, minha filha, para de orar, meu filho? Não, continua acreditando. Se aquele cidadão está respirando, há possibilidade dele mudar. Se tem alguém na sua casa que ainda não morreu e está perdido, através da sua busca, o filho de Davi tem poder de colocar em liberdade. Mas ela apresentou, ela não ficou, irmão, contando história para os outros, não, porque eu não sei o que acontece, que as pessoas ficam alegres em contar o seu sofrimento para os outros, que não pode fazer nada para a sua vida, mas conta na oração, chora diante de Deus, rasga o seu coração. E o texto continua dizendo que tem alguns obstáculos. Você pensa que eu não escutei isso aí, não? Vai morrer tudo na cadeia, pai. Eu tenho um irmão que está preso, que um dia ele está solto. A minha esperança, e os irmãos eu profetizar de olho aberto, eu vejo ele na porta, eu vejo ele sendo auxiliar da nossa igreja. Viu? Eu vejo. Eu já estou com um projeto para ele lá. Ele chegar, vou abrir o guarda-roupa, a roupa que eu uso, porque você só pode dar aquilo que você usa. As minhas também é cansadinha, preciso trocar, né? Aí eu falo: Alex, ó, pega aqui, meu filho, me ajuda na igreja. Eu sempre faço essa proposta para ele, irmão, porque eu estou em oração, eu apresento ele em oração, mas eu escuto algumas vozes: não, de novo, vai voltar outra vez. Eu detesto ouvir esse povo, irmão, que não tem amor, que não tem esperança no coração. Vai voltar outra vez, não adianta, já é 15ª vez, não está vivo. Se ele está vivo, o filho de Davi pode mudar ele. Presta atenção que continua dizendo o texto, ó.
Verso 23, ele porém não lhe respondeu palavra. Existem momentos que na nossa oração, irmãos, não vai ter resposta no primeiro momento, viu? Tem crente que para, mas eu estou orando um mês para Deus abrir a porta, todo mundo aqui sabe. Eu fiz 13 anos na empresa que eu almejava trabalhar, e eu estava trabalhando de servente pedreiro com o meu cunhado. Eu passava em frente à empresa que eu trabalho e profetizava: Senhor, eu quero trabalhar aqui. Quando eu trabalhava junto com o Adriano lá na Uniplex, eu já falava para ele: eu quero trabalhar na Retesp, e já sabia que o procedimento lá é difícil, tem que passar na entrevista, tem que ter terceiro colegial e um monte de coisa, mas na minha fé eu sabia que Deus me ia colocar lá, irmão. Deus cria caminhos. Pergunta para mim se foi um mês, Júlio. 5 anos, meu irmão, batendo massa para os outros, sem registro de carteira, ganhando só a diarinha. Se chovia, não tinha diária, você entendeu? E não tem misericórdia para servente não, o couro anda, né, Wagner? O serventão está na obra lá, o povo paga, se trabalhar, se não trabalhar não paga, porque está certo também, mas a vida é sofrida. E Deus ouviu minhas orações, não foi um ano, porque eu orei, dona Zilda, o primeiro ano não entrei não, o segundo ano também não entrei não, eu não parei não, eu continuei orando: Senhor, eu quero entrar. E hoje eu vejo assim, Deus cumpriu o desejo do meu coração. Eu sei que daqui uns dias eu vou sair para ficar só na obra, só na igreja, mas Deus é fiel. Quem está me ouvindo aqui, não pare de apresentar, porque o texto está mostrando que na oração, no clamor dela, Jesus não respondeu palavra. Tem hora que a gente está orando 1 ano, 2 anos, não tem resposta, mas não é para parar, é para continuar, porque existe o teste da resistência, da perseverança que nós temos que ter. Olha só, ele porém não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ou seja, tem gente dentro da nossa igreja que isso aqui representa a humanidade, eles não vão entender o nosso sofrimento. Despede ela, já está vindo aí, ó, incomodando, em outras palavras, está vindo aí já gritando, ó, está aí enchendo o saco aqui, em outras palavras. Despede ela, Jesus. Vê se ela parou, irmão. Ela escutou essa fala aí deles, ela escutou essa fala deles. Ela poderia desanimar: poxa, é os discípulos, é os homens mais preparados que estão ao lado de Jesus, em vez de me dar uma palavra de ânimo, está mandando ele me despedir. Ela poderia parar. Então percebe que ela tem tanto propósito de levar a salvação para dentro da sua casa, que ela não vai parar por ninguém, ela não vai desistir por ninguém, ela não vai abrir mão da filha dela por ninguém, porque os apóstolos eram os auxiliares da igreja da época, eles poderiam dar uma palavra mais açucarada: não, despede ela que está vindo aí já tempo fazendo barulho. Ela continuou. Tem gente que no primeiro obstáculo na igreja: não vou mais não, o pastor não me cumprimentou com a paz do Senhor, a irmã não sei o que, começa a desistir do propósito, afastar do foco que você deve ter na tua vida. Essa mulher não se importou, e vai piorar o texto ainda, hein? Ela continuou, porque quem está sofrendo não pode desistir, irmão. Quem precisa tem que permanecer batendo, buscando, até Deus ouvir. Verso de número 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para ela poderia voltar de novo, dona Zilda. Nada está contribuindo para ela continuar, tudo está contribuindo para ela parar, mas ela não para. No reino de Deus vai ter muita gente que vai estar ao seu lado para fazer você parar, desistir. Além dos demônios, os incrédulos, as pessoas que não estão no seu sofrimento, não estão aí nem com a sua vida não. Você acha que as pessoas que estão com a vidinha dela resolvida lá vai tomar a sua dor? Não vai. Eles vão falar: desiste desse homem, desiste desse filho, desiste dessa família. Mas ela está determinada em buscar o milagre para a filha dela. Quem está me ouvindo aqui? Ela não para. Aí Jesus dá a resposta para ela, porque antes da cruz, o objetivo de Jesus, de verdade, era vir para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está certa a resposta de Jesus. Ele veio com um objetivo, antes da cruz, para as ovelhas perdidas de Israel. Na cruz, o sangue dele é por toda a raça humana. Antes da cruz, ele tinha que tratar as ovelhas rebeldes da casa de Israel. Ele deu essa resposta para ela. Se é os crentes de hoje: então eu vou para minha casa, eu vou deixar minha filha endemoniada, passar um álcool no nariz dela, alguma coisa lá, esperar o demônio sair, né? Na hora que ele sair, aí eu vou ficar lá com ela endemoniada. Tem crente que desiste.
desiste. O que ela continuou lá, irmão? Isso aqui que me chama atenção. É gostoso encontrar crente assim. O bicho está pegando, o pau está comendo na casa, no lombo dela. Está na oração, está na presença de Deus. O diabo vai desistir, vai parar. E você vê o crente chegar na igreja, nem que for mancando, mas ele chega com a Bíblia dele, com a harpa dele, quebrado, moído, mas não abre mão da fé e do desejo que tem de ver as pessoas libertas dentro da sua casa. Essa mulher dá esse tipo de exemplo para nós. O próprio Jesus fala: não fui enviado, não é para você agora, minha filha, não tem nada para você, em outras palavras, mas ela continua. Isso mostra que ela está determinada a não voltar para a casa dela sem resultado de salvação, irmão. Se tem uma coisa que Deus quer fazer é salvar. Deus tem o prazer de salvar, de libertar, mas tem muita gente desistindo, abrindo mão de muita gente que você ama. Você já abriu mão, não faz isso. E o verso 25 fala: ela porém veio, irmão, agora eu tenho minutos ali. Ela porém veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Olha aí o crente diferenciado. Só levou burdoada até agora. Os apóstolos mandou o mestre despedir ela. Jesus: ó, não vim para você. E qual foi a atitude dela? Se prostrar. Ela foi maltratada, irmãos. A palavra não foi muito boa para ela ouvir, não. Mesmo assim, ela foi e se prostrou. E na tradução que o Adriano leu, fala que ela se ajoelhou. E eu descobri hoje que na tradução judaica, quando alguém se prostra no pé de alguém, ninguém tem autoridade de tirar ela de lá. Ela quebrou os paradigmas tudinho. Tá bom, vocês não querem me atender, não é para mim, tá querendo me despedir, mas quem tá com a fim de uma olhada em casa é eu. Quem está com problema lá na minha casa sou eu. Então eu vou fazer um negócio agora. Eu vou lá nos pés de quem pode me socorrer. Eu vou lá. Eu quero ver quem me tira de lá. Parece que ela sabia dessa tradução. E ela pegou e foi aos pés de Jesus e o adorou com tudo contra ela. Aí a coisa muda. Quando você se prostra aos pés de Jesus, ninguém tem o poder de tirar você de lá. Ninguém tem a autoridade de tirar eu e você dos pés dele. E ele nunca vai despedir alguém de mãos vazias quando se prostra e adora o teu santo nome. Veja só, meus irmãos, que coisa linda. Ela adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Presta atenção, que primeiro ela adorou, ela se prostrou. Ela foi engrandecer. Adorar significa reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer a sua soberania, que só Ele tem autoridade e poder sobre todas as coisas. Primeiro ela adorou, só levou burdoada, hein? Se umas mulheres fracas de hoje em dia aí, volta para casa. O pastor dá uma pancadinha, quer mudar de igreja, dá uma beliscadinha, vem orar, irmão. Esse pastor chama muita gente para orar, eu não vou mais na igreja dele, não. Ele abre a igreja lá de sexta-feira, vai 4, 5, mas tem 4, 5 valentes aqui orando. Eu não vou, não. Ela insistiu até o final, e quando ela se prostrou, primeiro ela adorou. Quem está me ouvindo? Tem gente que só vem com uma bandeja na mão na igreja, com a bolsa aberta. Me dá as bênçãos, Jesus. Quero levar para minha casa. Eu quero isso, quero aquilo, com a bolsona aberta. Mas e o joelhinho para adorar? E as lágrimas no olho para reconhecer a grandeza de Deus? Não tem, não. Você já viu esses crentes só vendo o interesse hoje em dia? Hein, Oswaldo? Só quer a bênção, só quer saber de receber alguma coisa, mas entregar, porque a adoração é entregar o que está na sua alma, no seu espírito. Ela entregou, mesmo tendo uma filha endemoniada, ela adorou. E por que você não adora às vezes? Não tem ninguém endemoniado aparentemente na sua casa, igual essa mulher aqui, espero eu. E muitas vezes você não adora, você só vem com a sua lista, e é grande, hein, irmão? Tem crente que tem uma lista que dá medo, e começa: pai, isso, aquilo, outro, meu Deus do céu, tem que registrar, de tamanha é a lista. Mas essa mulher, ela adorou, e depois ela pediu socorro. Depois que você adorar, saber que Deus é grande, poderoso, aí você pode: pai, eu já te adorei, já engrandeci o teu nome, eu sei que o poder está nas suas mãos, tudo está no teu controle, mas socorre-me. E Deus atende, irmão. Deus atende. Quando alguém adora Ele, Ele atende. E o texto vai mostrar para mim e para você. Presta atenção. Olha só. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Aí ele não aguenta, né? Aí Jesus, ele faz algo tremendo. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Outra pancada. Porque o pessoal dessa região Tiro e Sidom, eles eram tidos como cachorros pelos judeus.
Os judeus tratavam eles como os cachorros domésticos, não respeitavam como um ser humano que deveria ter respeito. Você sabe que judeu é meio preconceituoso até hoje, não? Sempre foi, principalmente para os irmãozinhos dessa região, os gentios. Só que essa mulher, além de ser chamada de cachorro aqui, presta atenção, ela não voltou para a casa dela não, ela continuou. Olha só, então ele respondendo, diz, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí ela entrou com a sabedoria que só pode vir de Deus. Ela contudo replicou, Senhor, sim, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Humildade. Quem precisa, irmão, tem que chegar com orgulho dentro de igreja não. Eu vejo muita gente sofrendo no nosso meio, orgulhoso, a porta não se abre, carrega uma enfermidade, alguns vão carregar até a tumba fria. Não é porque nem falta fé, falta humildade para se humilhar diante de Deus, porque a Bíblia fala que Deus vai exaltar aqueles que se humilham. E o que aconteceu com ela aqui? Ela se humilhou, não, nem que fosse migalhinha, eu vou comer, vai servir para mim. Ela se humilhou. Isso aqui mostra o quanto a gente tem que ter de humildade na nossa vida. Depois que ela dá essa resposta, o cenário muda. Dobra a sua atenção que eu tenho 5 minutos para terminar. Meu Deus, que palavra gostosa. Veja bem, verso 28. Então disse Jesus, agora ele vai tratar ela diferente, irmão, não é mais cachorrinha não. Ela resistiu tudo, ela suportou tudo. Crente original, hein? Gente fibra, gente que não para por qualquer coisa não. Gente que você pode falar, ali vai um crente, ó. Ali vai uma crente que suporta pancada, passa vento e tempestade. Depois dela ter sofrido tudo isso aí, Jesus é obrigado a reconhecer quem ela era. Então disse Jesus, ó mulher, já não é mais cachorrinha, grande é a tua fé, faça-te contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Deixa eu explicar isso aqui para você. O demônio foi obrigado a sair voado nesse exato momento que Jesus fala, mulher, já considerando ela elevada, já não é mais tratada como os judeus tratavam, como cachorrinhos. Grande é a tua fé é diferente. Jesus honra a fé, irmãos. Não adianta a gente falar que tem fé, quem vai honrar a tua fé não é homem não, não é pastor não, quem vai honrar a tua fé é Deus, é Ele que vai honrar a tua fé. E Ele falou, grande é a tua fé, e Ele diz para ela, seja feito para contigo como tu deseja. Naquele exato momento, à distância, é a primeira vez que eu estou vendo isso aqui. Eu já vi o servo do centurião ser curado à distância, a cura, mas demônio sair à distância, é a primeira vez que eu estou vendo. Eu fiquei pensando, que espetáculo, como é que foi esse negócio? Deus deu uma ordem, o Satanás teve que sair correndo da menina, porque o texto mostra, para mim e para você, no verso 28, então disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-te contigo como queres. O que ela queria? Todo mundo aqui aprendeu, ela queria a filha dela liberta, ela queria a filha dela livre dos demônios. E o texto mostra, como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Não precisou ninguém lá pôr a mão na cabeça dela. Através do reconhecimento que Jesus teve da fé dela, o demônio teve que arrumar as malas, porque chega a hora que Deus manda os demônios arrumar a mala, ó, deu o seu tempo, acabou o seu reinado, vai-te, Satanás. Ele tem que sair. Ele tem que sair, porque eu nunca vi o diabo resistir à presença de Jesus. Ele não tem força, ele não tem capacidade de enfrentar esse Deus Todo-Poderoso. E naquele exato momento a filha dela ficou liberta. Agora imagina os irmãos, ela voltando no meio daquela multidão, reconhecida como uma grande mulher de grande fé, e ela chega na casa dela, e ela não vai pegar a casa com demônio mais. Ela chega lá e a filha dela está liberta para a glória de Deus. Olha o que Deus está falando comigo, com você aqui. Rompe os limites, quebra as barreiras. Mesmo que o cenário é de maldição, de família destruída, de história triste para contar, é esse ambiente que Jesus quer chegar. Mas ele precisa encontrar fé, ele precisa encontrar perseverança e alguém que se posiciona para lutar. Cadê as mulheres valentes? Cadê os homens valentes? Cadê aqueles que vão se colocar na brecha e vai buscar a Deus de todo o coração, para que Satanás não venha ceifar as pessoas que nós amamos? Irmãos, eu tenho um irmão que poderia ter morrido há mais de 20 anos já, pelo tanto de coisa que ele aprontou. Já era para ter morrido.
E eu sei porque Deus já falou comigo e falou com ele usando pessoas que não conhecia eu e nem conhecia ele, que ele só não morreu porque tinha joelhos intercedendo por ele. Você só não morreu, o diabo já falou quando se manifestou em pessoas da minha família: só não matei seu irmão ainda por causa da sua oração, da oração do povo de Deus. E eu peço aqui, ora meu irmão. Pode ser que 1, 2 não lembra, mas 1, 2 lembrando, eu já sei que tem poder, eu já sei que já faz a diferença. Então eu quero que você leve essa palavra para a tua vida. A adoração que quebra limites, ela adorou, foi reconhecida e voltou para casa com o milagre dela para a glória de Deus. Eu espero que você agora analise a tua vida e veja uma área que Satanás tem bloqueado. Você sabe que é o diabo que está atuando lá. Entra em batalha espiritual, em oração. Busque a Deus, clama o filho de Davi, e ele vai dar vitória para você, e você vai exaltar e glorificar o nome de Jesus, amém? Ficamos em pé para a glória de Deus. Graças a Deus.